E tu se sentia à vontade com esse grupo que tu andava? Primeiro tu andava com um grupo, né? Tu falou. Aí depois tu começou a andar com outro. Então foi aí que tu começou a se sentir mais à vontade e ver que realmente... Sim, não foi uma coisa de influência de grupo. Na verdade, não fui influenciada por essas pessoas. Eu me encontrei ali porque ali eu tive liberdade para fazer o que eu queria fazer de verdade. Tanto que nesse meio, eu falo, muitos héteros andam e não deixam de ser hétero porque andam com gays, sabe? E mãe, Estela, como foi pra ti a descoberta da tua filha quando ela te contou? Porque a Bruna produziu O Segredo dos Lírios, que é um curta onde conta, né? São 3 mães, tu é protagonista, onde tu conta a tua experiência quando a Bruna te contou. Conta um pouquinho pra nós como foi participar do curta, como foi saber quando a Bruna te contou. Sim, um prazer. Bom, vou falar um pouquinho da descoberta, né, que antecedeu ao curta. A descoberta, ela foi, como a grande maioria dos pais, foi um choque. Por quê? No próprio Segredo dos Lírios, nós temos 3 histórias completamente diferentes, onde uma mãe já percebe desde o nascimento, né, a partir dos 2 aninhos, já percebeu da filha. A segunda, ela tinha uma outra filha que comparava, então... E eu não. Eu tive a surpresa, né, aos 18 anos, da minha filha chegar um belo dia e dizer: mãe, eu sou gay, né? Então, eu tive o choque, eu tive o abismo, eu tive a rejeição, eu tive vontade de culpar o mundo, de culpar os amigos, o que é uma coisa muito natural, né, numa atitude dos pais. Porque aí vem naquela da nossa cultura, né? A gente Exatamente. sempre aprendeu uma coisa, sempre daquela forma, e agora? O que fazer, e né? agora, o que eu faço? Quem eu culpo? Onde eu errei, né? Aonde eu estava que eu não percebi? Então, vem assim uma enxurrada de perguntas internas que a gente fica se questionando. E foi um período muito difícil, né? A gente pode dizer que eu e a Bruna tivemos, assim, praticamente um mês dialogando muito, conversando muito. Como é que era feito esse diálogo com a Bruna? Ela me impôs. A verdade é essa. Eu me neguei os primeiros dias, me neguei a aceitar, né? Porque ela era uma menina linda, ainda é linda, né? Mas ela era uma menina linda, era feminina, ela era vaidosa, não saía sem maquiagem de chapinha, e de repente eu cheguei para mãe, eu sou gay, né? E aí fiquei assim, né, desnorteada, né? Então, esse período desse um mês, ela impôs muitas conversas. Então, ela se aprofundou no assunto, ela vinha debater comigo, muitas vezes contra a minha vontade, né? E claro que eu acabava aceitando e fui abrindo. A verdade, o que eu digo agora, eu talvez disse no vídeo, eu abri meu coração e comecei a entender, a procurar entender, comecei a ler, comecei a buscar na internet assuntos, como era, né, o que estava acontecendo, buscando um culpado, né? E, na verdade, eu vi que não existia um culpado, né? Existia uma tremenda falta de informação minha, né? Então, neste caso, eu busquei ajuda, procurei ajuda psicológica, até no início eu ofereci para ela e ela disse: não, mãe, eu não preciso de ajuda. Né? Tipo assim, eu não preciso, mas a senhora talvez precise, não disse, mas eu subentendi, né? Deixando as entrelinhas. Exatamente. E realmente eu precisava. Eu conversei com uma pessoa que me abriu, né, a cabeça, no sentido assim de dar a oportunidade de conhecer a minha filha, a minha nova filha, né? E assim eu fui fazendo, e isso durou 1 mês, 2 meses, e no 3º mês eu já estava recebendo a minha nora em casa, né? Tudo certo. Já estava mais torcendo, já xingando ela por causa das noras. Então, claro, foi um aprendizado difícil. Eu sei que para os pais é difícil,
né? Não quero facilitar aqui, mas vejo, e aí eu vejo vocês falar sobre bullying, né? O Segredo dos Lírios me deu uma grande oportunidade de conhecer várias pessoas do Brasil, né? Então, no momento em que eu dei um depoimento para a parada gay, parada lésbica, né, minha filha? Uhum. E isso abriu, onde eu coloquei, eu conto até, inclusive, a descoberta, né, do abismo, né, toda essa situação que eu contei aqui para vocês brevemente. Então, eu fiz um depoimento, e esse depoimento eu coloquei à disposição o meu e-mail e o Face, justamente porque eu queria conversar com outras pessoas. Né? Queria ter mais informações, exatamente. Né? Eu queria conversar com outras pessoas, eu queria conversar com pais, eu me abri para conhecer esse mundo. E qual foi a minha surpresa? Que o Brasil inteiro me adicionou, né? Assim, um curto, eu digo assim, um curto espaço de tempo, mas eu diria assim, do Paraná para cima, né? O Rio Grande do Sul, a gente nota ainda que as pessoas ainda, né, são muito fechadas, né? Muito fechadas. E eu conheci histórias terríveis, né? Cada dia recebo uma história, talvez cada uma pior que a outra, né? Que eu possa avaliar pior, porque não dá para aceitar um pai, né? Ou os pais cometendo bullying com os próprios filhos. Carla, tu acha que esse foi um meio bom que ela procurou para se envolver, para saber da filha? E tem outros meios para procurar, para os pais se ajudarem, entenderem o que está acontecendo? Para que nem ela falou que ela caiu num abismo, ficou chocada, sem chão. E aí ela não foi contra a filha, né? Procurou entender o que estava acontecendo. A gente não vê isso na grande maioria das vezes, né? Muitos pais renegam os filhos, mandam embora de casa. O que tu tem para sugerir sobre isso? O que eles poderiam fazer? A partir da fala da Bruna e da mãe dela, o que a gente pode observar? Que a Bruna, sim, ela se preparou para este momento e ela fez o mais correto, que é comunicar para a mãe. Claro que a reação da mãe é a reação da mãe, com as coisas da mãe, com os valores da mãe, que é uma coisa individual de cada um de nós. Se passasse por uma situação, qualquer situação que nós passamos, não precisamos falar nessa especificamente, mas o mais importante, quando a mãe diz assim, que a Bruna disse, mãe, de repente tu precisa procurar ajuda. Porque ela estava decidida, é isso que ela quer, ela se fortaleceu para isso. E esse diálogo com a mãe, as duas, uma com a outra, e esse um mês de fala, e esse abismo que a mãe caiu e subiu de novo, é por aí, esse é o processo. É poder falar, é dar ouvido para os filhos. Os pais têm que fazer isso, a escola tem que fazer isso, e a sociedade tem que fazer isso. Concordo. É esse o caminho. Eu acho que o pior problema nessas situações é sempre o silêncio, né? Porque, assim, o meu processo com a minha mãe, por exemplo, ele durou mais tempo, né? Até porque a gente mora em cidades diferentes e ela ficou protegida, assim, disso, né? Mas ainda hoje na minha família imperam, apesar de ter livros publicados, de estar em programas de televisão, existe um silêncio sobre esse tema. Eu acho que esse silêncio é muito doloroso. Dolorido. Né? E eu acho, só que eu também passei muito tempo me culpando, né? Porque eu acho que nós também nos culpamos pelo o que a gente pode fazer para que o meu pai e a minha mãe possam entender. E eu acho que, às vezes, também, eu acho que, como a senhora fez, é preciso um esforço dos pais e das mães. Porque existe um mito muito grande em torno dessa ideia da sexualidade, né? E eu acho interessante que nós trabalhamos com a ideia da diversidade sexual justamente por isso. Porque existe outra fantasia de que os heterossexuais são todos iguais.
e de que eles não participam. Quando a gente fala diversidade sexual, parece, eu sempre digo, trabalhando com grupos, assim, parece que a gente está falando de um povo esquisito que faz coisas estranhas e que é, assim, Ninguém conhece, é nunca uma viu, coisa né? muito estranha, assim. Não, quando a gente fala de diversidade sexual, a gente está falando também de heterossexuais. Heterossexuais não são iguais. Eu conheço um monte e eles são muito diferentes. Né? Então, assim, da gente poder perceber que a forma como as pessoas vivem a sua sexualidade, ela é diversa, independente da orientação sexual ou da identidade sexual que a pessoa vai assumir para si. Existem, por exemplo, a gente passou a trabalhar no âmbito da própria questão da AIDS com várias categorias diferentes, né? Hoje a gente fala, por exemplo, em vez de falar homens gays, em alguns setores a gente fala homens que fazem sexo com homens, porque não assumem uma identidade do que normalmente se imaginaria que fosse, porque quando a gente fala gay, a gente já tem uma imagem na cabeça também, né? Então, acho que são essas... Quando a gente fala em diversidade sexual, a gente tenta justamente desconstruir essa ideia de que existem esses padrões, de que existe um jeito de ser gay. Não existe um jeito de ser gay, os gays são muito diferentes entre si. Não existe um jeito de ser lésbica, não existe um jeito de ser heterossexual, né? As pessoas não sentem prazer, elas não sentem atração pelas mesmas coisas, das mesmas formas, né? Então, acho que é importante de trabalhar do ponto de vista da diversidade sexual, mesmo quando a gente trabalha, né? A gente continua usando as siglas LGBT, porque do ponto de vista da conquista de direitos é importante. Mas a gente trabalha desde a perspectiva justamente da diversidade sexual, que é de não encaixotar, dizer que né, como se a gente pudesse fazer uma fila assim, aqui estão todos os gays, né? Então, existem vários cruzamentos aí. É diferente você ser um gay de classe média ou você ser um gay pobre. É muito diferente. São experiências completamente diferentes. Eu vou te interromper um pouquinho, que a gente vai para um breve intervalo. Na volta, a gente vai falar sobre a diferença do gay rico e do gay pobre. O Café Comunitário vai para um breve intervalo. Fique conosco.